Aleluia, aleluia, toda glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, igreja? Dou esses gritos aqui para ver se vai embora o nervosismo. Estou mais nervoso do que menino abençoado em reunião de colégio. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para falar conosco. Quem crê, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 9. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 9. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar na sua casa, para ministrar a sua santa palavra, que é sempre um grande desafio, mas também um precioso prazer. É muito bom falar daquilo que traz vida, amém? Quem encontrou, diga eu. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplicares, e a tua mão for comigo, e me fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou ler uma vez mais esse mesmo texto, numa versão interpretada, para a gente compreender o contexto. Vou ler na NVI, a nova versão internacional, verso 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu ao seu pedido. Acabamos de ler tudo o que se sabe sobre esse homem em toda a narrativa bíblica. Em todo o texto bíblico, nós só vamos encontrar o nome deste homem uma única vez, e é nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Jabes. E o mais interessante, meus irmãos, é porque a sua história aparece bem no meio de uma genealogia. Nós sabemos muito bem o que é isso. É aquela parte do texto bíblico que nós gostamos de pular. Sabe, quando a gente começa a ler, e fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou cicrano, você diz: Senhor, tem de misericórdia, vou pular porque eu acho que eu não vou encontrar nada aqui. Mas não é o que acontece nesse texto, porque todo o capítulo 4 é sobre a genealogia do povo, e Jabes é colocado entre os descendentes dos reis de Judá. E o autor, a qual a tradição atribui a Esdras, vai descrevendo as ligações genealógicas, mas de uma forma inusitada, de uma forma de repente, ele abre um parêntese. E nós sabemos que nós abrimos um parêntese todas as vezes que nós temos algum assunto em suspenso, alguma coisa que não foi diretamente falada, mas que faz todo sentido dentro de uma narrativa. Um exemplo: imagine que eu estou aqui falando para vocês que o culto foi uma bênção, que Deus falou poderosamente. Mas eu esqueci de um detalhe: o pastor Moacir não estava lá, para a alegria do pregador que estava nervoso. Isso é um parêntese, é uma informação em suspenso, é algo que deve ser acrescentado à história e que faz toda a diferença. E é justamente isso que acontece nesse texto. Ele vai abrir um parêntese para falar a respeito da vida de Jabes. E o mais interessante, meus irmãos, é que ele começa descrevendo este homem de uma forma bem diferente. Ele diz: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Em algumas tradições ele vai dizer o homem mais ilustre, o filho mais ilustre entre os seus irmãos. Jabes era esse homem, e eu dou glórias a Deus. Sabe por quê? Porque melhor do que ser de uma família ilustre é ser o membro mais ilustre de uma família. Melhor do que ser de uma família bem afamada é você mesmo ser um membro bem afamado daquela família, porque uma família de respeito é uma família que louva e que agrada ao Deus dos céus. E Jabes não era apenas um homem de uma família ilustre, ele mesmo era um homem ilustre, o mais ilustre da sua casa. Nunca devemos abrir mão do bom testemunho.
Nunca devemos deixar que as circunstâncias que nos cercam defina a qualidade do nosso cristianismo. E vocês vão ver que esse homem tinha todas as possibilidades de não ser alguém temente a Deus, mas Jabes escolheu ser um servo fiel do Deus Altíssimo. Tem gente que quando a coisa aperta, irmão, já cai a qualidade da crentacidade dele. Quando a coisa parece que sai do controle dele, ele já começa a pensar, será que vale a pena? Jabes não pensou isso. Pelo contrário, a história desse homem é a respeito de um homem que não se conformou. Jabes era um inconformado. Ser inconformado aos poucos se tornou uma atitude indesejada em nossos dias. Cada vez mais nós encontramos pessoas com um discurso muito bem ensaiado, que já desistiram de certas coisas. Eu já desisti daquilo outro, não vale mais a pena, eu já entreguei na mão de Deus. Estão confortavelmente vivendo e aceitando as circunstâncias nas suas vidas. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para pregar a uma igreja inconformada, que não se rende, que não se dobra, mas que vai fiel até o fim, segundo a vontade do Deus Altíssimo. Todos parecem viver suas vidas de formas conformada e desprovida de propósito. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que se conformar é aceitar. Se conformar é desistir, é abraçar uma sentença, é abrir mão de tentar. Mas nessa noite, como foi dito pelo nosso pastor Osias, aquela circunstância, aquele motivo de oração, aquela causa que você colocou diante do Senhor, não desista dela, não desista dela. O Senhor pode fazer algo por ti nessa noite. E eu, meus irmãos, eu sou um inconformado por natureza. Eu sou um inconformado por natureza, sabe por quê? Porque o que seria de nós se não fossem os inconformados? Moisés, inconformado com o sofrimento do seu povo, afligido do Egito, é levantado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Daniel, inconformado em viver os prazeres da corte do rei da Babilônia, coloca no seu coração o desejo de não se contaminar e é exaltado naquele lugar como homem segundo o coração de Deus. Paulo, meus irmãos, inconformado em ver os gentios longe do apregoar da palavra de Deus, gasta a sua vida e se deixa gastar evangelizando todo mundo conhecido daquela época. Oh, meus irmãos, o mundo é daqueles que são inconformados. E o maior dos inconformados, Jesus Cristo de Nazaré. Inconformado em viver a eternidade longe de mim e de você, abre mão da sua glória, desce na terra, morre na cruz, para nos dar direito à vida eterna, por intermédio do seu sangue. Deus usa os inconformados, Deus procura os inconformados. O Senhor deseja levantar uma igreja inconformada nos últimos dias. Aí você deve perguntar, mas isso é bíblico? Meu irmão, se não for bíblico, eu não sei o que é. Paulo vai nos escrever em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós fomos chamados para resistir. É a origem de quem nós somos, é a base da nossa fé. Somos protestantes. Hoje, meus irmãos, nós estamos percorrendo um caminho que foi aberto pela vida e pelo sangue de tantos heróis que vieram antes de nós, que não apenas deram a sua vida, mas também entregaram todos os seus anos diante da causa do Senhor Jesus Cristo. Não se curvaram, não se amoldaram, pelo contrário, eles lutaram. Percorremos um caminho aberto por esses heróis e essas heroínas de fé, que deram as suas vidas, se derramaram até mesmo seu próprio sangue pela causa do Evangelho. Eu pergunto, quem você é nessa história? Quem somos nós nessa história? Quem somos nós diante dessa verdade? É a nossa vez de apregoar a palavra, de anunciar a salvação, de não nos amoldar a esse tempo, mas resistirmos com fé até que o Senhor volte.
Porque, meus irmãos, só tem 3 coisas que são fáceis nessa vida. Quantas coisas? Quantas coisas? Desistir, reclamar e engordar, diga misericórdia. Essa última, meus irmãos, tenham vivido na pele. Mas nós temos que entender algo. Jabes recebeu uma sentença, mas resolveu viver por uma promessa. Na história desse homem, ele tinha tudo para entregar os pontos, mas recebendo uma sentença, decidiu viver por uma promessa. Aí você deve perguntar, irmão Felipe, que sentença era ela? A sentença é clara, verso 9. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Vou abrir aqui, o gordinho está coisado, artificiado, como é? Forcado. Ele vai dizer no seu coração, a sua mãe lança sobre ele uma sentença, lhe deu o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E o nome Jabes significa o que causa sofrimento. Certamente o parto desse rapaz não foi fácil, porque naquela cultura era muito comum se atribuir o nome do menino a depender das condições do seu nascimento. Nós sabemos muito bem disso. Exemplo muito claro: Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar. É uma expressão idiomática hebraica para um comportamento enganoso. Estavam nascendo os gêmeos de Isaac. Primeiro sai Esaú e logo atrás sai Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Alguém olha e diz: é Jacó esse menino, porque ele tem esse comportamento. Um outro exemplo, meus irmãos, é Icabode. Esse nome é dado ao filho de Finéias, ao nome do filho de Finéias, neto de Eli, o sumo sacerdote. Ele foi chamado assim porque na sua ocasião a sua mãe ficou sabendo que o seu sogro e o seu marido haviam morrido no confronto e a arca de Deus havia sido roubada pelos inimigos de Israel. Quando ela chega para ela essa notícia, ela fica tão abalada que entra em trabalho de parto e ela tem um menino. E alguém diz: se alegre, você teve um menino. Ela quase desfalecendo diz: como você vai chamá-lo? Ela diz: Icabode, foi-se a glória do Deus de Israel. Aí você pode pensar: graças a Deus que essa cultura não chegou até aqui. Você que pensa, meus irmãos, quantas vezes somos rotulados pela condição do nosso nascimento? Quantas vezes somos carimbados pela circunstância em que vivemos? Se nascemos em uma família pobre, vai ser pobre. Se nascemos numa família problemática, vai ser problemático. Se nascemos numa família com alguma situação de crime, vai ser criminoso. Se nascemos em uma família de alguma situação, meus irmãos, de engano, vai ser enganador. Satanás é especialista em nos rotular, mas nessa noite eu vim falar de um Deus que muda rótulos, que transforma histórias e que faz restauração na vida de todo aquele que crê. Oh, meus irmãos, se eu fosse ter dado ouvido a tudo aquilo que diziam de mim, e ainda dizem, mas sabe o que é que eu tenho comigo? Sabe o que é que eu carrego no meu coração? Deus é o Deus de restituição. Deus é especialista em mudar destinos. Abraão sai de um homem sem filhos para o pai de multidões. Davi sai de um menino esquecido das colinas para se tornar o maior rei de Israel. Maria sai de uma pobre coitada no subúrbio daquele país para se tornar a mãe do Salvador do mundo. Pedro sai de um líder temperamental e desastrado para se tornar o sucessor de Jesus no colégio apostolado. Deus muda a história. Deus muda a história. Deus muda a história. Deus muda histórias. E a chave que eu quero dividir com você nessa noite é: não importa o que dizem de você, ocupe-se em descobrir quem Deus quer que você seja. Oh, irmão Felipe, disseram assim, disseram assado. Quem disse? Fulano de tal. Graças a Deus que foi fulano de tal e não foi Deus. Porque quando o homem diz, pode ser que seja, mas quando Deus diz, acontecerá, se concretizará.
A resposta existe em uma pergunta. Você deve estar pensando agora, certo, irmão Felipe? E como é que eu sei os planos de Deus para mim? Como é que eu descubro as suas reais intenções? Como é que eu consigo encontrar resposta para meu caminho? E aí eu poderia dizer para você muitas e muitas formas de fazer, 7 coisas para lá, 7 coisas para cá. Mas eu digo para você uma coisa muito simples. Para descobrir a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos falar com Ele. Vocês entenderam, irmãos? Quer descobrir o que Deus tem para ti? Fale com Ele. Quer descobrir o que Deus tem para a tua história? Fale com Ele. Quer descobrir qual caminho seguir no teu caminho? Fale com Ele. É justamente o que Jabes vai fazer. Ele vai orar a Deus. Acontece, meus irmãos, que muitas vezes, o problema está a uma oração não feita, a um clamor que não foi realizado, a um joelho que não foi dobrado, a uma frase que não foi dita. Mas Jabes vai buscar resposta para o seu sofrimento diante do Deus Todo-Poderoso. Jabes diz, verso 10, na NVI ainda: Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. A primeira parte da mensagem é: abençoa-me. O amaldiçoado pela mãe começa a sua oração pedindo a bênção do seu pai. Aquele que foi rotulado desde o nascimento inicia a sua oração clamando pela bênção de Deus. Só Deus pode reverter maldição em bênção. Talvez alguém te defina de forma maldita, mas só o Senhor pode declarar o que você será. E nessa noite Deus diz para ti: você é uma bênção. E nessa noite Deus diz para ti: você é uma bênção. Como Ele disse para Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É o Senhor quem sabe, é Ele quem diz. Todos os nossos dias estão nas suas poderosas mãos. Muita gente pode falar, irmão, mas só Deus pode determinar. E sabe qual é o segredo de ser abençoado? Quem quer saber o segredo? Eita! O segredo da bênção. O segredo para ser abençoado é porque Deus abençoa quem deseja também abençoar. Olha só como é que ele continua a sua oração: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Jabes pede pela bênção, mas principalmente ele abraça a responsabilidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma coisa é ter um terreno, outra coisa é ter 2. Uma coisa é limpar um terreno, nunca limpei, graças a Deus. Outra coisa é limpar 2. Quando você é abençoado e Deus lhe dar algo, você precisa entender que junto com aquela bênção vem também a responsabilidade. Acontece que a gente está muito interessado na bênção, mas o que tem junto da bênção, muitas vezes a gente não quer. Quer filho, mas não quer educar. Quer casamento, mas não quer abrir mão. Quer porta de emprego, mas não quer ser fiel na obra de Deus. Quer ministrar, mas não quer pagar o preço. Quer estar aqui louvando ao Senhor, mas não quer ser livre do pecado que esconde. Oh, meus irmãos, a bênção é para todos, mas a responsabilidade é para aqueles que abraçam a responsabilidade. Abraçar o compromisso é abraçar o trabalho. Abraçar o compromisso é entender
que nós queremos a bênção de Deus, mas nós não podemos abrir mão da responsabilidade. Irmãos, bênção sem responsabilidade não existe, a conta não fecha. A conta não fecha. Mas quando a gente entende, irmãos, que toda a bênção chega através de nós, para transbordar para outras vidas, a gente entendeu o princípio da primícia. É o que Deus diz a Abraão: Abraão, através de ti eu te abençoarei, e através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Quando uma casa é abençoada, o vizinho também é, a pessoa da frente, a pessoa que visita a casa, os membros daquela casa se tornam uma bênção naquela rua. Aquela rua, uma vez mudada, torna-se uma bênção para aquele bairro. Aquele bairro, uma vez alcançado, torna-se uma bênção para uma cidade. Uma cidade alcançada torna-se uma bênção para um estado. Um estado alcançado torna-se uma bênção para um país. Deus deseja salvar o Brasil por intermédio da nossa casa, da nossa vida e da nossa responsabilidade em Deus. Ai, Deus, salva o Brasil. Começa em mim, Deus, a salvação do meu país. Jabes então vai dizer: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes é sincero na sua oração. Ele pede pela bênção, irmãos. Mas sabe o que é mais bonito? Ele quer a bênção, ele quer a responsabilidade, mas ele também quer o dono da bênção. Que a tua mão esteja comigo. Irmão, isso aqui é sério. Tem muita gente que diz: me dá. Quando dá, tchau, né? Filho pródigo, né? Queria as bênçãos do pai, mas não queria o pai. E o filho que ficou do mesmo jeito, não é melhor do que ele não. Ele fica na casa de olho na herança que ficou. Filhos ingratos na casa do pai, interessado no que o pai tem, mas não deseja a presença do seu pai. Oh, meus irmãos, tem muita gente que serve a Deus com medo de ir para o inferno. Tem muita gente que serve a Deus com medo de castigo. Isso é o novo, Deus castiga. Meu Deus, nós temos que querer a Jesus por causa de Jesus, por causa do que Ele tem para nós, por causa da sua salvação, por causa da sua poderosa mão. Ah, meu Senhor, que a tua mão esteja comigo. Irmão, quando a mão de Deus está no negócio, o negócio fica melhor. Pode ir atrás. Se a mão de Deus pode ter recurso, pode ter condição, parece que o negócio engata, fica um negócio assim mal feito, mas quando a mão de Deus está no negócio, o negócio vai só para frente, só para frente, só para frente. Eu, ainda ontem, estava falando com um camarada, colega de trabalho, novo convertido, apaixonado por Jesus, está daquele jeito, sabe, daquele jeito, quer orar na hora do intervalo, quer profetizar até para a bicicleta da firma. E ele, rapaz humilde, da periferia do Siqueira, tinha um sonho de viajar com uma esposa numa lua de mel para fora do Brasil, já casado há 12 anos. Se juntaram os dois, parcelaram, porque o bom da vida é isso. Eu não quero saber quanto é, eu quero é parcelar. E ele parcelou. Mas todo intervalo, irmãos, ele dizia: Felipe, está chegando a hora da viagem, eu estou preocupadinho, não sei como é que vai ser, se vai dar. Aí eu lembrei dessa palavra. Eu disse a ele o seguinte: olha, pede a mão de Deus, fala assim: Senhor, bota a tua mão nessa viagem, bota a tua mão nessa viagem, Pai, abençoa essa viagem, Pai, põe a tua mão. E aí ele ficava assim olhando para mim, já quase na hora de ir embora, antes dele sair de férias para fazer a tal viagem. Eu fui com ele até o estacionamento, botei a mão na vida dele e disse: Senhor, bota a tua mão, Espírito Santo, surpreende o teu filho, cuida dele, em nome de Jesus. Aí ele viajou. Quando foi 2 dias depois, ele me liga: Pai, Senhor, ô varão, como é que tá aí? Ainda estou no aeroporto.
Foi que houve, filho? O meu voo foi cancelado, deu overbook, é chique, né? Overbook. E aí que eu quis me estressar aqui, quebrar o balcão. Mas aí eu me lembrei da oração da mão de Deus. Me calei, me sentei e esperei. E aí, varão? Me colocaram para o voo seguinte, me colocaram na sala VIP de espera, aumentaram o conforto do meu banco e ainda me deram um Pix de R$600. É a mão de Deus, é a mão de Deus na vida daquele que crê. Ô irmão Felipe, uma viagem, ô besteira. Besteira para quem acha, mas para quem quer a provisão de Deus, é Deus purinho na terra. Eu não sei, meu irmão, o que é que está precisando da mão de Deus na tua casa, mas nessa noite eu digo para ti: a mão de Deus está aqui. A mão de Deus está aqui. Toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Que a tua mão esteja comigo. Aleluia. Guardando-me de males e livrando-me de dores. Quem tem Deus perto, irmãos, pode desfrutar de proteção. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Quem tem a mão de Deus, tem a proteção de Deus. Satanás tem usado do medo, do pânico, do pavor. A gente tem medo de sair, de estacionar um carro, de andar na rua, de ir na bodega, é ou não é? Mas para quem crê e desfruta da proteção de Deus, ele diz: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus livra-nos dos males, e são muitos os males, internos e externos. Às vezes o externo está perfeito, está tudo certo, dinheiro no bolso, família abençoada, mas o camarada está destruído por dentro. A alma está aflita, o coração está angustiado. A pessoa pergunta: por quê? Se está tudo certo. Ah, meu irmão, tem coisa que não tem explicação. Mas para todas essas coisas existe resposta em Deus. E às vezes é o contrário. Dívida, a situação está feia, a família está os farelos, mas por dentro a pessoa está crendo, a pessoa está glorificando, a pessoa está confiando. Deus está nesse negócio. Porque quem desfruta, irmão, da proteção é guardado dos males. Ele diz: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Repete comigo: dores. A última parte da oração de Jabes é talvez a mais estranha. Caiu o celular, a cabeça do TDAH vai lá, né? Vamos lá, de novo. Vou ler. Que a tua mão esteja comigo, livrando-me de males. Não. De novo. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes, o causador de dores, pede ao Senhor que o livre das dores. Olha só, já pensou? Jabes, o causador de dores, ora ao Senhor e pede a Ele que o livre das dores. E aí você pode pensar: quem é que pode pedir isso a Deus? A gente vai passar por dores. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por todo tipo de privação. Mas perceba como é que esse homem ora: livra-me das dores. Existe uma diferença gigante entre viver com dor e ser livre das dores. Quem entende isso, diga eu. Quais são, irmão Felipe, as dores? As dores de viver sem Deus. As dores de não alcançar o propósito de Deus na nossa vida. As dores das más escolhas.
as dores de não sentir a presença de Deus, as dores de não ir adiante. Para todas essas dores, Deus tem consolo nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você, e encerro aqui. Você ainda vai sofrer muito. Irmão Felipe, isso é uma ameaça? Não, irmão, isso é a verdade. É Deus quem diz. Enquanto estivermos aqui, vamos perder pessoas que amamos, vamos ser traídos por pessoas que consideramos, vamos ser excluídos por pessoas que nós acolhemos. Vamos sofrer. Sim, nós sofreremos. Mas quem tem Jesus entende que toda dor é por enquanto. O texto bíblico diz que naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Naquele grande dia o Senhor nos receberá e porá fim às nossas dores. E aí eu concluo essa mensagem nessa noite, lendo mais uma vez a oração de Jabes. Ele diz: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. A melhor parte do versículo vem agora: e Deus atendeu ao seu pedido. Irmão Felipe, como é que eu faço? Como é que eu faço para receber da mão de Deus aquilo que eu tenho pedido? Irmãos, eu vou dizer para vocês e eu encerro agora. Tem dois tipos de crente. Quantos tipos? O que ora e o que ora e crê naquilo que ele ora. O que ora, ora. Ele ora, mas quando se levanta, e aí? Meu irmão, você sabe, é daquele jeito, vai dar certo. Mas tem aquele, irmãos, que ora, e quando ele ora, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Torre forte é o nome do Senhor. O justo correrá para lá e estará seguro. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquele que crê recebe resposta de Deus. Mas o segredo da oração de Jabes, Tony, o crente quando ora o Senhor responde bem rápido. Mas o segredo da oração de Jabes, aleluia, irmãos, tem uma coisa boa do céu nesse lugar. Tem uma coisa boa aqui, irmão. Deus vai dar fim a muito choro nessa noite. Deus está entrando com providência em muitas causas nessa noite. O Senhor fala ao meu coração. Mas o segredo de Jabes, irmãos, é uma oração sincera, é uma oração verdadeira. Ele não está impondo, ele está clamando, está abrindo o coração e está se derramando na presença de Deus. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé dando glória a Deus, fica de pé dando glórias ao teu Deus. A resposta para a tua oração é um pedido sincero diante de Deus. Qual é a oração que você não tem coragem de fazer nem em voz alta, hein? Faz hoje para o Senhor. Qual é aquele pedido que você não divide com ninguém? Pede ao Senhor. Qual é aquela causa que você até já esqueceu? Traz de volta nessa hora e coloca diante do Deus que responde a oração. Ei, gente, mas tem que ser com fé, tem que ser de coração, tem que ser com verdade. Não é o tamanho da oração. A oração de Jabes é culta, mas ela é sincera e vai de encontro ao
coração de Deus. Deus deseja salvar pessoas nessa noite. Deus deseja responder orações nesse lugar. Onde está a primeira pessoa para dar um passo para Jesus, para dizer: Senhor, eu tenho tentado de tudo, mas a minha vida só dá certo com Jesus. Vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Vem à frente e deixa Jesus te surpreender. Sacrifício de louvor. Oh, aleluia. As lágrimas rolam nessa noite. Deus está ouvindo orações sinceras dentro desta casa. Deus está respondendo orações. Por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Oh, aleluia, Deus. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Não se cale, não se cale. Tenho adoração em meu DNA. Olha só. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Queridos, a oportunidade está aberta. Se você crê e deseja dar um passo para Jesus, vem à frente nessa hora. E se você está aqui precisando de resposta, não saia desse lugar sem fazer uma oração sincera a Deus. Porque Deus marcou esse dia para transformar a nossa história e mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.